Olá, meus amigos, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso da Gênese. Hoje nós vamos começar o estudo do capítulo 11, a Gênese espiritual. Então, estamos saindo da Gênese orgânica, passamos por toda aquela parte científica que acrescenta muito na nossa evolução intelectual. E a partir de hoje nós vamos entrar então na parte moral, na gênese espiritual. Então hoje eu vou iniciar a aula fazendo a prece por aqui mesmo, ao invés de mandar separadamente. Então vamos fechando todos os nossos olhos, respirando calma e profundamente. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos concentrando nas vibrações, no estudo. Vamos pedir a Deus e a Jesus para que abençoe todo este trabalho, para que nós possamos de fato compreender todos os ensinamentos aos quais nos propomos a aprender, que podemos estudar de maneira disciplinada e que possamos também aplicar todo esse conhecimento, colocá-lo em prática nas nossas vidas, no nosso cotidiano e junto das pessoas que estão mais próximas de nós. Que assim seja. Muito bem, então nós vamos começar essa aula aqui dentro do item 1 ao 4, o qual Kardec então vai nos falar um pouco a respeito do princípio espiritual. Então ele começa dizendo o seguinte, se vocês quiserem acompanhar aqui a leitura comigo. A existência do princípio espiritual é um fato que, por assim dizer, não precisa de demonstração, do mesmo modo que o da existência do princípio material. Então veja, a matéria está ali, está aqui. Nós vemos a matéria, nós tocamos a matéria, nós temos corpos feitos de matéria. Então não há necessidade de haver uma demonstração que comprove a existência da matéria, ok? Agora, ele coloca o mesmo raciocínio para que nós reflitamos a respeito da existência do princípio espiritual, no sentido de que ele diz assim, segundo esse princípio, todo efeito tendo uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente também. E aí ele vai nos dizer que, do mesmo modo que você não pode atribuir um pensamento a um homem que já está morto, isso por si só já comprovaria a existência de um fenômeno inteligente por trás daquele corpo material. Porque uma vez esse corpo estando vivo, ele possui então inteligência suficiente para desenvolver, para pensar, para falar. E uma vez que esse princípio então cessa, esse corpo, ele fica então agora de uma forma inanimada e ele vai apodrecer e ele vai voltar ao seu estado atômico em decorrência da decomposição. Então ele volta para sua matéria de fonte inicial. Tá? Então ele diz o seguinte também, aqui no item 2 já, que o princípio espiritual é o corolário da existência de Deus. E sem esse princípio, Deus não teria também uma razão de ser, pois não seria mais possível conceber a soberana inteligência reinando durante a eternidade unicamente sobre a matéria. Ele quer dizer o seguinte, olha, sem o princípio espiritual também, quais seriam os motivos desse criador reinar? Ele iria reinar somente para as pedras, para coisas materiais que são ainda inanimadas, que não têm o princípio inteligente? E aí ele vai um pouquinho mais fundo nesse raciocínio, dizendo também que, aí aqui a gente já vai para o item 3, Por outro lado, não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom, criando seres inteligentes e sensíveis para os votar ao nada, depois de alguns dias de sofrimentos sem compensações.
Então, Deus também não nos criaria e não nos daria esse princípio inteligente, né, somente para colocar a gente num planeta aqui para a gente sofrer, né, sofrer as vicissitudes da vida, sofrer todos os problemas cotidianos aí que todos nós passamos, tá? Então, isso iria de encontro, né, e faria um choque com essa justiça divina que nós conhecemos e que nós temos que ter fé. E aí, isso já explicaria, então, por si só, o fato de que, se nós padecemos ainda em relação às nossas vicissitudes, será porque nós fizemos, então, escolhas ao longo da nossa maratona evolutiva que nos trouxeram até aqui, ok? E aí, ele até caracteriza isso, né? Ele fala assim, ó, sem a sobrevivência do ser pensante, os sofrimentos da vida seriam, da parte de Deus, uma crueldade sem objetivo. Então, é por isso, né, e aí ele continua, que o materialismo e o ateísmo são corolários, né, um do outro. Se eles negam a causa, aliás, se eles negam o efeito, né, eles não podem admitir a causa, tá? Então, o contrário disso também é verdadeiro, ok? E aí ele coloca assim, ó, que o materialismo é, pois, coerente consigo mesmo, apesar dele não ter razão. Porque quando eu sou materialista, o que acontece? Eu nego a causa, né? O que seria a causa? Seria Deus, então eu nego a Deus. Então, se eu sou materialista e ateísta, pelo menos eu estou sendo coerente, apesar disso não ter razão. E é por isso que ele diz, então, que se eu nego o efeito, que seria o espírito, que foi criado por Deus, né? Eu estou negando também a causa. Tá? Então, é por isso que às vezes é mais fácil para a gente acreditar no materialismo do que acreditar no espiritualismo, entendem? Mas ele deixa bem claro aqui, né, que eles são coerentes apesar, então, de não ter razão, tá bom? Então, ele termina essa primeira parte aqui no item 4, dizendo o seguinte, olha, que a ideia da perpetuidade do ser espiritual é inata no homem, quer dizer, ela já vem com a gente. Todos os homens, até aqueles mais materialistas e até aqueles mais ateístas, sentem, pelo menos em um nível que às vezes eles tentam mascarar, ou eles tentam sempre trazer para a forma do injustificável, mas todos nós sentimos, né, a ideia dessa perpetuidade do ser espiritual, porque afinal de contas todos nós possuímos a centelha divina, né, e as leis de Deus nós já sabemos que elas estão então gravadas na nossa consciência. Tá? Então, não importa como, mas a gente sente. E aí aqui a gente coloca, né? Ela existe em nós, pode ser no estado de intuição, no estado de aspiração, né? Depende de cada um. E ele compreende que unicamente nisso está, então, a compensação das misérias da vida, que foi algo que a gente também já discutiu, né? Que Deus seria esse, ou se só houvesse uma vida, porque um, de repente, nasce cego, não tem a oportunidade de enxergar, o outro nasce surdo, nunca vai ter a oportunidade de escutar, né? O outro sofre a vida inteira, o outro tem alguns sofrimentos um pouco mais brandos, né? Então, a única coisa que explicaria realmente essas questões das misérias e das vicissitudes seria realmente a existência da reencarnação, né? E como nós sabemos que o nosso corpo material, ele vai acabar, ele vai definhar, tem que se ter, então, um corpo também espiritual, ou seja, um princípio inteligente. Então, só lembrando aqui, né, nessa figura, para nós espíritas, nós temos, então, o perispírito e o corpo físico, sendo tanto o perispírito como o corpo físico corpos materiais, apesar do perispírito conter uma matéria diferente, tá, da matéria bruta, né, que nós vemos aqui na terceira dimensão, e nós teríamos então também um espírito, tá? Que não seria composto de matéria. Bom, uma vez então que esse espírito ele não é composto de matéria,
então significa que ele é um pouco diferente. E aí Kardec, com seu raciocínio, né, rápido, já faz a seguinte pergunta: são a mesma coisa o princípio espiritual e o princípio vital? Então, olha a diferença, ele não está perguntando se é a mesma coisa o princípio espiritual e o princípio material, tá? Porque nós já vimos que teriam que ser duas coisas separadas. Como ele tem um raciocínio bem, né, à frente do nosso, ele já faz então essa questão. Então tá bom. Então vocês falaram para mim, espíritos, né, estão falando aqui que existe então um princípio inteligente, né, que anima esta matéria e que então realmente seria o princípio espiritual. Mas este princípio espiritual e o princípio vital, ou seja, aquele que dá a vida, que anima a matéria, é a mesma coisa? E aí os espíritos respondem assim, ó: se o princípio vital fosse inseparável do princípio inteligente, haveria certa razão para que os confundíssemos. Mas, havendo como há seres que vivem e não pensam, aí ele dá o exemplo, né, quais as plantas. Então, a planta, ela tem um princípio vital ali, porque esse princípio faz a semente germinar, faz aquela planta crescer, aquela planta é um ser vivo, tá? Porém, ela tem esse princípio vital, tá? Mas não necessariamente ainda um princípio espiritual, ok? Então ele diz assim, ó, dá outros exemplos também. Corpos humanos que ainda se revelam animados de vida orgânica quando já não há qualquer manifestação de pensamento, por exemplo, uma pessoa que está lá sobrevivendo somente ligada a aparelhos, né? Enfim. E aí ele continua: ora, desde que a matéria tem uma vitalidade independente do espírito e que o espírito tem uma vitalidade independente da matéria, evidente se torna que essa dupla vitalidade repousa em dois princípios diferentes. Então, o que seria a resposta para essa pergunta? São a mesma coisa o princípio espiritual e o princípio vital? Não, tá? Porque eu tenho seres vivos que possuem princípio vital, que animam os seus corpos materiais, por exemplo, as plantas, né? Ele dá esse exemplo, mas necessariamente não tem um espírito ligado ali. E ele também diz que existem espíritos que não precisam desse princípio vital para animar a matéria, porque estão só no estado de espírito já, tá? Então, evidentemente, né, que ele fala, essa dupla vitalidade repousa em dois princípios diferentes. Então, princípio espiritual é uma coisa e princípio vital, né, seria uma outra coisa, tá? Seria essa força que faz com que o espírito anime a matéria, tá? Mas diferente, então, princípio espiritual de princípio vital. E aí aqui, ó, tem um diagrama que resume um pouco isso, né? Então, Deus, que seria, né, aqui o nosso criador, né? Ele cria, então, um princípio espiritual ou um princípio inteligente universal, né? E ele cria também um segundo princípio, que seria o princípio material ou fluido universal, formado pelo aquele fluido cósmico universal que nós estudamos muito ali nos capítulos de uranografia, né? Que é o princípio que forma toda a matéria. Tá? Então, dentre aqui o princípio espiritual e o princípio material, nós teríamos então um outro princípio, que seria o princípio vital, que faz com que o próprio espírito se ligue à matéria ou que faz com que haja vida em corpos materiais que ainda não possuem espírito, tá bom? E aí, o Kardec faz uma outra pergunta, né? Ele lança, então, aqui no item 6, uma outra pergunta, que é o seguinte: terá, então, o princípio espiritual sua fonte de origem no elemento cósmico universal? O que ele está perguntando aqui, então?
Como lá nos capítulos de uranografia, no estudo, né, ele explica então que Deus, aliás, Galileu, né, naquele capítulo, explica através da psicografia de Camille Flammarion que Deus criou a matéria e a matéria se lança e se molda no universo através desse fluido cósmico universal ou elemento cósmico universal. Então ele está perguntando assim: o princípio espiritual, ele nasce, né, ele surge, tá, desse mesmo fluido cósmico universal? E aí ele continua, né, ele faz uma outra pergunta em cima dessa. Será ele apenas uma transformação, um modo de existência deste elemento? Como, por exemplo, a gente já viu que esse fluido cósmico, ele cria a luz, ele cria a eletricidade, ele cria o calor junto com a matéria? Vocês lembram disso? Se não lembrar, volta um pouquinho, né, para rever essa aula, tá bom? A aula online é bom por conta disso. Então, volta para vocês reverem, porque a gente viu que dentro desse fluido cósmico universal é criado toda a matéria e que algumas forças são inatas, ou seja, vêm junto, né, com a matéria, tal como é a luz, a eletricidade, o calor, né, uma série de coisas. Então ele vem e pergunta agora: o princípio espiritual nasce desse fluido cósmico universal e ele é uma transformação, assim como esse fluido cósmico cria a matéria, já cria o espírito junto, né, o princípio espiritual junto? E aí, gente, em resumo, a resposta é não, tá? Não são a mesma coisa, ok? E não, o princípio espiritual não vem desse fluido cósmico universal. Mas os espíritos, eles respondem assim, né? Vou ler um pedacinho aqui, ó, a resposta. Se assim fosse, o princípio espiritual estaria sujeito às vicissitudes da matéria. Ele se extinguiria pela desagregação como o princípio vital. Então, eles não falam não diretamente, né? Mas eles respondem assim, olha, se viesse da mesma fonte, assim como o princípio material ele se decompõe, ele se desagrega, né? E o princípio vital também, porque aí aquele corpo material fica inanimado, né? E vai apodrecer. Se esse princípio espiritual fosse criado junto com o fluido cósmico, aconteceria a mesma coisa com o princípio espiritual, tá? Então, não, o princípio espiritual não vem do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal cria todo o princípio material, tá? Bom, e aí ele coloca ainda o seguinte, que o elemento espiritual individualizado constitui os seres chamados espíritos, assim como o elemento material ou princípio material individualizado constitui os diferentes corpos de natureza orgânico e inorgânico, ou seja, aqueles corpos que possuem princípio vital, por exemplo, plantas, nós, né, enquanto encarnados, e também aqueles corpos materiais inorgânicos, como, por exemplo, pedras, né, rochas e etc. Então, aqui a gente aprofunda um pouquinho mais, né, nesse diagrama. Então, nós temos aqui novamente o nosso Criador, criando, então, dois princípios diferentes, o princípio espiritual e criando aqui o princípio material, vindo, né, daquele fluido cósmico universal, que nós já estudamos. Esse princípio material que vem do fluido cósmico universal, ele vai criar o perispírito, que é matéria, tá? Nós já sabemos, a matéria e o princípio vital, ok? E aí, esse princípio aqui da matéria, animado pelo princípio vital, vai criar a vida, certo? E aí, essa vida pode ter ou não um espírito acoplado ali com ela, ou ele pode ter só o princípio vital, certo? Mas sem o espírito, como é o caso das plantas. E aí, quando ele cria, então, esse segundo princípio, que é o princípio espiritual, então ele cria já um princípio inteligente, onde os seres podem, então, ser agora seres individualizados, ou seja, eu adquiro uma consciência,
tá? E aí, depois que eu tenho a consciência de mim mesma, então eu posso dizer que eu tenho um princípio inteligente e não somente um princípio vital, né? E aí, então, eu tenho aqui o espírito, certo? Com a consciência moral, que pode também aplicar, pode também encarnar, né, num corpo material. Então, dito tudo isso, vamos continuar aqui. Aí, no item 7, porque ele vai lançando perguntas, né? Os espíritos vão respondendo e ainda bem que ele tem esse raciocínio, né? Para ir perguntando. Então, ele diz assim, ó. Admitido, então, o ser espiritual e não podendo ele proceder da matéria, do fluido cósmico universal, qual é a sua origem, seu ponto de partida? Então, ele quer dizer assim, tá bom. Entendi que o espírito, então o princípio espiritual que cria o espírito, ele não vem do fluido cósmico universal que cria a matéria. Então, da onde que esse espírito vem? E aí, gente, os espíritos respondem assim, ó. Aqui falecem absolutamente os meios de investigação, como para tudo que diz respeito à origem das coisas. O homem apenas pode comprovar o que existe. Acerca de tudo mais, apenas lhe é dado formular hipóteses e, quer porque este conhecimento esteja fora do alcance da sua inteligência atual, quer porque lhe seja inútil ou prejudicial presentemente, Deus não lhe ortoga nem mesmo pela revelação. Então, o que ele está querendo dizer aqui? O que eles estão querendo dizer aqui com essa resposta, né? Gente, aqui nós não temos ainda nenhum tipo, tanto é que ele usa a palavra falecem, né? Absolutamente os meios de investigação. Então, nós não temos nenhum tipo de elemento para investigar e muito menos para compreender ainda a existência desse princípio do ser espiritual, do que criaria, né, o espírito. Então, a nossa, às vezes, até a arrogância não nos permite aceitar isso muito bem, e a gente pode até pensar, mas eu quero saber, tal, mas a gente não tem palavras ainda no nosso vocabulário, nós não fizemos ainda as descobertas necessárias das coisas que existem para entender esse processo. Mal é mal nós estamos conseguindo entender um pouquinho a ciência e ainda tem gente que tem resistência, né, a estudar sobre ciência, já fala que não gosta dessa parte e tal. Então, provavelmente, só quando a gente tiver muito mais conhecimento, muito mais preparo, é que nós vamos ter elementos suficientes para entender isso. É a mesma coisa de eu querer explicar a uranografia, por exemplo, para um macaquinho. Não tem jeito. Então, não tem como explicar ainda, tá, como é criado o princípio espiritual para a gente. E nós vamos ter que aceitar isso daí por enquanto. Então, vamos ficando, agregando inteligência, e aí, quando a gente tiver mais condições, né, de compreensão, claro que isso nos vai ser ofertado, né, nos vai ser revelado também. E aí, ele continua assim, ó, o que Deus permite que seus mensageiros lhe digam é que todos procedem do mesmo ponto de partida. Então, isso é permitido que a gente já saiba. Que todos são criados simples e ignorantes. Então, nós, quando fomos criados, todos nós fomos criados com as mesmas competências, saímos com os mesmos atributos, tá? E aí, ao longo da nossa vida, fomos fazendo escolhas, porque já sabemos então que nesse determinado tempo nós tivemos condições de já sermos seres individuais e por isso então tivemos condições de ser um espírito, né, e trazer conosco esse princípio inteligente. E todo mundo foi criado da mesma forma. O Criador, seja quem for ou o que for, não fez diferença entre me criar, criar o outro, é tudo igual. Tá? E aí, o que caracteriza, então, um ter evoluído mais rápido, outro ter evoluído mais lentamente, passar pelo problema X ou pelo problema Y, foram as escolhas que nós mesmos fomos fazendo a partir da nossa evolução, né, durante as nossas encarnações. Tá? E aí ele continua, então, né? Todos foram criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais. Então, todos nós também fomos criados com a mesma capacidade, as mesmas aptidões para evoluir. E que todos atingirão o grau máximo de perfeição com seus esforços pessoais.
porque estamos na forma individualizada. Então, todos nós também vamos chegar lá. Uns mais lentamente, outros mais rapidamente, dependendo então somente das nossas escolhas. E aí, aqui a partir do item 10 já, ele começa então a falar a respeito da união do princípio espiritual com a matéria. Porque a gente se pergunta, né, mas por que será que eu tenho que encarnar, né, na matéria e habitar um corpo e passar por isso? Será que não dava para passar por todo o processo de aprendizado só como espírito, né? E aí então, os espíritos vão dizer o seguinte, ó, aqui no item 10. Tendo a matéria que ser objeto do trabalho do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele pudesse atuar sobre ela. Então, o que ele quer dizer aqui? Ó? Que a matéria, ela é o nosso objeto de trabalho para que a gente possa desenvolver as nossas faculdades. Então, essas faculdades provavelmente são adquiridas lá, nós encarnamos aqui no mundo material para que a gente possa colocar ou não em desenvolvimento essas faculdades. Então, a matéria é a forma pela qual o espírito vai conseguir fazer isso. Aí vocês podem estar se perguntando assim, mas por quê? Nós não sabemos, tá? Nós não temos a capacidade ainda intelectual para compreender. Mas o que a gente consegue compreender é o que ele diz aqui, ó. Era necessário que ele pudesse atuar sobre ela. O corpo é, pois, simultaneamente o envoltório e o instrumento do espírito. Então, ele é a nossa roupa e ele é a nossa ferramenta, né? E à medida que o espírito adquire novas aptidões, ele vai revestir outro invólucro apropriado ao seu novo gênero de trabalho que lhe cabe executar. Tá? Então, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos ganhando novos corpos apropriados àquilo que a gente já consegue fazer. Opa, mas então nem sempre eu vou encarnar num corpo humano assim, ó, desse jeito? Não, gente, a gente vai vendo que dentro da espécie Homo sapiens, né, nós já estamos até no Homo sapiens sapiens. Então, dentro da espécie humana, perdão, não é da espécie Homo sapiens, desculpem, dentro da espécie humana, nós vamos tendo subdivisões humanoides ali que dependem, então, do grau de evolução e de aptidão, né, do espírito. Aí ele continua assim, ó, para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades. Aperfeiçoa-o e lhe desenvolvem e completa o organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Então, veja, nós mesmos vamos modelando o nosso corpo à medida que nós vamos evoluindo e vamos tendo a necessidade, então, de manifestar novas faculdades que nós vamos aprendendo a desenvolver. Deus fornece ao espírito os materiais e cabe a eles, ou seja, nós espíritos, empregá-los. É assim que as raças adiantadas têm um organismo, ou, se quiserem, um aparelhamento cerebral mais aperfeiçoado do que as raças primitivas. Então é isso. Se você pegar ali o homem de Neandertal, por exemplo, o cérebro dele era muito menor, tinha muito menos giros, muito menos circunvoluções que o nosso cérebro humano hoje. Nós ganhamos um córtex, né? Que esse córtex frontal aqui é onde nós processamos o nosso raciocínio e tudo mais. E à medida que nós formos evoluindo, com certeza vamos então refazendo e ganhando mais propriedades neste hemisfério, nos hemisférios cerebrais, né? E vamos também modelando o nosso corpo de maneiras distintas, tá? E aí aqui nós já vamos então para o novo subtítulo aqui, né? Que é a hipótese sobre a origem do corpo humano. Então, se a gente está falando que dentro da espécie humana, né, a gente ainda tem várias espécies, de onde se originou esse corpo, né? De onde veio este corpo? E aí ele coloca assim, ó, da semelhança que há de formas exteriores, veja, exteriores, tá? Entre o corpo do homem e o do macaco,
concluíram alguns fisiologistas. Olha a importância da ciência, né, gente? Os próprios espíritos respondendo, mas levando em consideração, né, a teoria da evolução. Então, concluíram alguns fisiologistas que o primeiro é apenas uma transformação do segundo, ou seja, o homem, né, viria das transformações que o corpo do macaco sofreu. Nada aí há de impossível, olha. Então, ele não diz que é essa teoria e bate o martelo. Não. Mas ele diz que essa é a hipótese mais plausível que nós podemos hoje compreender e que nada aí tem de impossível. Então, não é uma hipótese ilógica, é uma hipótese completamente racional, né? Nem o que, se assim for, afete a dignidade do homem, porque alguns homens mais orgulhosos podem pensar, nossa, mas como eu vim do macaco? E ele diz que isso não vai afetar em nada a dignidade. Então, vamos explicar isso melhor. E aí ele fala assim, ó, fique bem entendido que aqui unicamente se trata de uma hipótese, tá? De modo algum posta como princípio, então não bateu o martelo, mas apresentada apenas para mostrar que a origem do corpo em nada prejudica o espírito. Então, assim, não é porque o seu espírito reencarnou em um corpo mais primitivo que ele vai deixar de ser o espírito que ele é e ele não vai perder também as capacidades, as aptidões e as habilidades que ele já ganhou. Nós não estudamos muito sobre o exílio, nós não sabemos que espíritos que serão exilados da Terra nascerão em mundos primitivos, e claro que não vai ter o corpo, né? Assim como a gente já tem aqui nesse mundo que está indo para a regeneração. Então vai ter um corpo primitivo, mas ele vai deixar de ser o espírito que ele vai deixar de ter o princípio, né? As memórias, as aptidões? Não. Tá? Então não tem que ferir a dignidade de ninguém e a gente não precisa se preocupar com isso nessa parte de perder aquilo que a gente já conquistou, né? No sentido espiritual, mas podemos sim voltar a reencarnar em corpos mais primitivos. E aí ele vai continuar nos dizendo assim, ó, que provavelmente os habitantes que encarnaram aqui na Terra, que vieram exilados para cá, então, para fazer também com que este mundo primitivo deixasse de ser primitivo e passasse para um mundo de provas e expiações, seriam espíritos já muito mais inteligentes, né, do que os seres que aqui estavam. Então, eles vêm para esses corpos mais primitivos. E quando eles chegam aqui, quem que eles encontram para habitar? Que tipo de corpo? O dos macacos, que era o mais próximo, tá? E aí, aqui nessa figura é muito legal, porque muitas pessoas falam assim, poxa, mas se o homem, então, ele veio do macaco, por que que macaco continua a existir? E aí, gente, a evolução não é assim, né? Todos os macacos se transformariam em homens e extinguiria essa espécie. Não. Então, essa hipótese aqui, ó, de que todos os macacos, então, evoluíram, né, pro corpo do homem, isso aqui tá errado, tá? A evolução não é assim. Então, ele fala até aqui que houve uma bifurcação, o tronco se bifurca, então seria essa aqui, né, o do macaco, veja, dos corpos mais primitivos que haviam aqui, lembrem-se que é uma hipótese, tá? O que haveria? Espíritos, então, que vieram de outros mundos exilados para cá, ainda com a Terra sendo um mundo primitivo, encarnaram nesses corpos de macaco. A partir do momento que esse espírito mais elevado encarna num corpo mais primitivo, lembram do que ele falou lá nos itens de trás? Ele vai mudando o DNA desses corpos, né? Então ele vai mudando e esses próprios espíritos vão aperfeiçoando os corpos. Tá? Na natureza não tem saltos, não é né, sai de uma espécie e forma outra. Não, não é isso. Então, ao longo de uma roda sucessiva aí de milhares de encarnações, esses corpos foram sendo aperfeiçoados. E aí, esses corpos, né, de espíritos mais elevados, fazendo o cruzamento com outros corpos de espíritos também mais elevados, foram então formando uma outra espécie, né, que aí seriam os corpos humanos.
E aqueles outros macaquinhos ali, onde não houve a encarnação desses espíritos mais elevados, continuaram ainda sendo macacos. Então, percebe que aqui nós temos uma bifurcação, ó. Então, ele diz mesmo, né, que houve, então, o tronco, ele se separou. Então, o macaco continuou existindo, mas aqueles que receberam, então, corpos de espíritos mais elevados, aliás, aqueles que receberam espíritos mais elevados, né, foram aperfeiçoando o seu DNA e modelando estes corpos para ganharem elementos no cérebro, né, e poderem desenvolver, então, as suas novas aptidões que jamais são perdidas. E é por isso também que o exílio não é uma injustiça, né? Seriam espíritos que ainda não têm a capacidade de ficar em um mundo de regeneração, teriam que ficar no mundo de provas e expiações, mas que têm a capacidade para ensinar aqueles seres que estão no mundo primitivo. Então, a gente vai aonde a gente tem capacidade de ensinar alguma coisa, de fazer o bem para aquele mundo, tá? E aí, ele continua ainda, né? Já aqui no item 16. Admitida, então, essa hipótese, pode-se dizer que sobre a influência e por efeito da atividade intelectual do seu novo habitante, o envoltório se modificou, né? Então, o espírito encarnou aqui e tinha muita capacidade intelectual, conseguiu então remodelar esse envoltório, né, esse corpo. Então, olha, ele embelezou-se nas particularidades, conservando a forma geral do conjunto. Deram origem a uma espécie nova, que pouco a pouco, né, lembram que não existe um salto assim brusco, né, se afastou do tipo primitivo, à proporção que o espírito progrediu. O macaco, que não foi aniquilado, continuou a procriar para o seu uso corpos de macaco, tá? Em nossos dias, ele continua, ainda há selvagens que, pelo comprimento dos braços e dos pés e pela conformação da cabeça, têm tanta presença com o macaco que só lhes falta ser peludos para se tornar completa a semelhança. Isso a gente já viu, né? Esses selvagens, né, que ainda habitam o planeta, né, em zonas muitas vezes ainda não exploradas pelo homem, tá? E aqui sim, então a gente tem então o diagrama, né, da evolução, como o homem teria aperfeiçoado o corpo do macaco, porém o macaco continua a existir, tá? O macaco que é habitado por macacos, né, vamos dizer assim, mesmo não por espíritos elevados, continua a existir. E é por isso que a espécie não desaparece, né? E aí, aqui, então, a ciência vem corroborando, né, todos esses fatores, porque nós temos, então, aqui, se vocês olharem, olha, diversos tipos de crânios, né, que foram encontrados aí pelos arqueólogos, né, e foram estudados e que comprovam, então, essa adaptação. Então, olha, chegando desde o mais primitivo aqui, né, que seria o crânio de um macaco mesmo, né, passando por diversos tipos, né, de mudança, né, de remodelagem, até a gente chegar no crânio humano que a gente tem hoje. E percebam o seguinte, né, olha o tamanho do cérebro aqui da região cerebral, tá? Vou pintar ela aqui de vermelho, né, desses crânios mais primitivos, e olha o tamanho da região onde está aqui o cérebro, né, da calota craniana do Homo sapiens sapiens, né, que nós somos hoje. Então, daria quase que umas 3, 4 vezes aí o volume de tamanho do órgão cerebral, para que esse espírito, então, possa desenvolver as suas habilidades. E lembrando que aí, o resto do corpo também vai se aperfeiçoando, né? Vai saindo dessa forma, assim, muito primitiva, né? E vai, então, se embelezando para ficar com formas mais suaves. E aqui a gente teria, então, ainda uma foto, né? Fazendo uma simulação, apesar de que aqui nós não temos ainda o Homem sapiens sapiens, né? Nesse último ser aqui, mas a gente já percebe, olha, o tamanho aqui do espaço do cérebro, né? Aqui já nessa segunda um pouquinho maior e aqui nessa terceira maior ainda, né? E hoje nós temos então a testa mais reta, né? A gente não tem essa testa curvada para trás
como a gente vai vendo aqui nesses crânios, né, nessa figura, então nós fomos ganhando realmente massa cortical, massa intelectual, para que a gente possa então desenvolver todas as nossas habilidades e com certeza, né, evoluindo, vamos remodelar mais ainda esses corpos e ganhar cada vez mais massa cerebral. Tá bom, pessoal? Nós encerramos aqui então no item 16. Eu me esqueci de falar para vocês que essa aula, esse capítulo, né, ele vai estar dividido em 3 partes. Tá bom? Então, essa foi a primeira parte do item 1 ao item 16 e eu aguardo vocês, então, para a nossa próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus!